Oi gente, tudo bom? Hoje tô aqui para contar para vocês a história do Yves Otta, que era um menino de 8 anos que foi sequestrado e morto no final dos anos 90. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem o seu joinha que ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, bora lá começar! Yves Yoshiaki Otta nasceu no dia 2 de junho de 1989 em São Paulo, capital, filho de Masataka Otta e Keiko Otta. Para vocês terem uma ideia, o Masataka ele trouxe as lojas de 1,99 para o Brasil, ele foi o pioneiro das lojas de 1,99 do Brasil, então ele era muito conhecido e consequentemente muito visado por esse motivo. Então, no dia 29 de agosto de 1997, o Masataka Otta, junto com a sua esposa Keiko, foram até uma transportadora onde eles tinham que resolver algumas pendências que eles tinham. Então, logo após eles saírem de casa em direção à transportadora, um motoboy chegou na casa deles. Na casa estava o Yves, a babá e um primo deles. Quando ele chegou na casa, esse motoboy chegou com um ramalhete de flores na mão, falando que aquele ramalhete era para Margarete, sobrinha do Masataka. Como o ramalhete era muito grande, ele não ia conseguir passar o ramalhete pelo portão, então a babá teve que abrir o portão para que o ramalhete entrasse na casa. O motoboy então entrou na casa e anunciou um assalto. Ele começou a perguntar onde é que estava o cofre da casa, onde estava o dinheiro, as joias, e foi adentrando a casa e a babá não sabia onde que estava, não sabia nem da existência de um cofre, assim como o sobrinho dele, que também era um pouquinho mais velho do que o Yves, também estava na casa e também não sabia do que se tratava. Então, nesse momento, o motoboy, vendo que eles não iam conseguir ajudar ele, não iam falar onde é que estava o cofre, né? Pegou e colocou a babá e o primo do Yves dentro de um armário trancados e pegou o Yves e levou junto com ele para que assim pudesse efetuar um sequestro, pudesse pedir um preço de resgate pela criança. Quando era mais ou menos umas 7 horas, 7h15 da noite, o seu Masataka e a dona Keiko chegaram em casa e perceberam logo que eles estavam chegando na rua deles um movimento muito grande de polícia, de carros, de pessoas ali em volta, querendo ver o que estava em volta. Então a filha deles, a Vanessa, a filha mais velha deles, saiu correndo quando enxergou os pais e comunicou a eles então o sequestro do Yves. Informou que alguém tinha entrado na casa, que tinham levado o Yves, que tinham trancado o babá e o primo deles dentro do armário. Enfim, começou então a tortura dessa família, né? Começou ali então um momento onde eles estavam totalmente desesperados, porque tinha uma criança de 8 anos desaparecida. Nesse mesmo dia, então, à noite, dia 29 de agosto, a família foi até a delegacia para prestar depoimentos e também para falar se por acaso o Masataka ou a Keiko tinha alguma inimizade, alguém que pudesse querer fazer mal para a família, ou alguém que soubesse da existência desse cofre na casa deles. E não conseguiram chegar ali a um consenso, porque eles não tinham inimigos. O Yves era uma criança extremamente carinhosa, extremamente ligada à família, não tinha motivo nenhum para alguém ter raiva dele. Os Otta mesmo não tinham também problema com ninguém, que eles soubessem até aquele momento, nenhum problema, e eles também não eram milionários, eles tinham dinheiro suficiente, eles eram considerados ricos, sim, mas eles não eram milionários, então eles não eram vistos como pessoas que você pudesse cobrar ali um resgate muito grande. Poderiam ser vítimas de assalto até nas próprias lojas, o que já tinha acontecido algumas vezes, mas não um sequestro, porque o sequestro ele já tem um outro valor, já tem outras coisas ali em jogo, principalmente a vida da pessoa que está sequestrada. No dia seguinte, então, no dia 30 de agosto de 1997, eles receberam a primeira ligação de sequestradores pedindo um valor de R$800 mil na época, ou seja, um valor muito grande na época dos fatos e hoje também, e um valor que ele não tinha em mãos ali no momento. Logo após 3 dias, então, eles entraram em contato de novo com os pais do Yves. Nesse momento, eles já estavam com a polícia dentro da casa deles. A polícia já estava toda organizada para poder identificar da onde que esse número estava vindo, da onde essas ligações estavam sendo originadas e também ter uma prova de vida do Yves. Eles queriam saber se o Yves estava bem ainda, se o Yves estava vivo. Era uma coisa muito importante para a polícia, porque muito se sabe que na maioria dos sequestros a pessoa, no caso que é sequestrada, acaba sendo morta mesmo antes de
ser feita essa negociação do sequestro, né? Essa questão de valores. Nessa chamada, então, eles conseguiram uma localização e ela vinha de Orelhão, da Vila Guarani, em São Paulo. Com essa localização em mãos, então, na Vila Guarani, a polícia foi até o local para verificar e lá eles encontraram o Adelino, que era o motoboy que fez o assalto, que entrou na casa com um buquê de flores e pegou o Ives. Nesse momento, então, eles prenderam já o Adelino, mas eles ainda não tinham a localização do Ives, eles não sabiam onde é que o Ives estava. Muito provavelmente ele não estava sozinho nessa, né? O Adelino, ele tinha outras pessoas e essas outras pessoas deveriam estar então com o Ives. Na delegacia de polícia, já o Adelino então confessou que ele realmente entrou na casa, ele sequestrou o Ives, mas que ele não sabia onde é que o Ives estava naquele momento, que ele só simplesmente entregou ele para uma pessoa chamada Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele era segurança numa das lojas do Massataca, ou seja, ele era ali um funcionário dos Ota, sabia mais ou menos a movimentação, conhecia o Ives, conhecia também toda a família deles. Tendo então esse segundo nome, o nome do Paulo, eles conseguiram localizá-lo e então interrogar ele para saber o que tinha acontecido. Durante esse interrogatório, ele não respondeu nada com nada, ele simplesmente não sabia o que falar, dava para perceber nitidamente que ele estava nervoso, ele suava muito, ele não sabia o que responder para aqueles questionamentos, mas negava ter tido algum tipo de envolvimento. Ele inclusive falou que tinha até um álibi, né, para o momento do crime e que ele não tinha nada a ver com isso, que ele conhecia a família e que ele gostava da família. Como a polícia não ficou satisfeita com o depoimento dele, nem com o depoimento do Adelino, eles fizeram buscas nas casas dos dois. Então eles fizeram uma primeira busca na casa do Adelino e não encontraram absolutamente nada que pudesse dar algum indício da localização do Ives, já que os dois não quiseram colaborar com a questão da localização. Independentemente do depoimento do Paulo, eles já tinham essa convicção que eles dois eram os culpados pelo sequestro, então a única coisa que eles precisavam naquele momento era localizar o Ives e ainda com vida, se fosse possível. Então foi feita uma segunda busca para tentar encontrar alguma coisa, já que estava tudo muito no ar ainda, não se sabia o que tinha acontecido com o menino, e se os dois estavam presos, quem é que estava com ele? Quem é que estava com o menino? Será que estava vivo, estava morto? O que tinha acontecido? Então na segunda busca na casa do Adelino, eles olhando tudo que estava por lá, eles perceberam então que embaixo do berço da sobrinha dele, o chão estava meio mexido, como se tivesse sido reformado recentemente. Então eles tiraram o berço e começaram a verificar aquele local. Não demorou muito para eles começarem a sentir um cheiro muito forte, que é o cheiro de restos mortais, e encontraram então o corpo do Ives, de apenas 8 anos. Ele tinha sido enterrado ali depois de ter sido morto. Na autópsia, então, ficou comprovado que o Ives, ele foi sedado e logo após ele levou 2 tiros no rosto. E essa é uma história muito triste, gente. Aliás, todas as histórias que têm a ver com assassinato e com homicídio, elas são muito tristes. Elas têm desfechos terríveis, mas eu acho que quando é com criança, a gente sente muito mais do que quando é com adulto. É uma coisa que não dá pra explicar, assim. Eu acho que todo o país naquela época, eu lembro desse caso, eu era bem nova, mas eu lembro desse caso. Então, todo mundo ficou muito espantado com a crueldade, né? Com que foi tratado uma criança de 8 anos, uma criança que não tinha nada a ver com nada que tinha acontecido ali, simplesmente foi levado e morto. E o pior de tudo, depois foi descoberto que ele só foi morto porque ele reconheceu o Paulo de Tarso, que era um segurança que estava na loja dos pais dele, ou seja, ele conhecia aquela pessoa, então mesmo que ele conseguisse o dinheiro, ele não ia conseguir se safar dessa, porque a criança ia falar quem é que estava com ele. Ou seja, simplesmente por pura maldade e para querer se livrar do crime, como se fosse possível se livrar de um crime desses. No crime ainda existia um terceiro envolvido chamado Sérgio Eduardo Pereira de Souza. O Sérgio Eduardo Pereira de Souza e o Paulo de Tarso foram condenados a 43 anos de prisão e o Adelino Donizete Esteves foi condenado a 45 anos. Eles foram condenados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsa identidade e falsidade ideológica.
Um ano depois dessa condenação que eles tiveram pelo júri popular, que aconteceu em junho de 1998, um ano após o crime, quase um ano aí, né, após o crime, o Sérgio Eduardo entrou com uma nova ação para diminuir a pena dele e conseguiu aí uma diminuição para 35 anos, porque ele teve uma participação menor no crime, mas como ele sabia do plano, ele também participou, né? Ele também era cúmplice daquilo tudo. As pessoas principais são as pessoas que eu falei no começo, né? Que é o Adelino e o Paulo de Tarso. Ou seja, essas pessoas se valeram da condição de saber da rotina da família, de conhecer a família, o Paulo de Tarso, né, principalmente, para poder cometer esse crime e tirar a vida de uma criança de 8 anos de idade. Hoje em dia, o casal Ota tem uma outra filha, uma filha pequena, e essa filha, dizem eles, que acreditam ser uma reencarnação do Ives. Para quem acredita nisso também, é uma história muito interessante, porque ela tem características muito parecidas, fala coisas parecidas com o que o Ives fazia, e eles acreditam nisso, então, que ela seria uma reencarnação aí do Ives, que ele teria encontrado, então, a paz. Bem, gente, também é importante falar para vocês que após tudo isso aconteceu, os pais do Ives, eles criaram uma organização não governamental que é de proteção, né, às crianças, de promoção da paz, que se chama Movimento da Paz e Justiça Ives Ota. Então, é uma história muito terrível, é um crime contra uma criança e que não foi, né, infelizmente, dado aquele tempo de prisão que é o sonho de todo mundo, né, prisão perpétua, enfim. Mas aí a gente teve uma condenação e a família teve uma justiça, digamos assim. Apesar da paz, acho que nunca ter voltado 100% para a família, porque essa história sempre vai ser deles, sempre vai estar com eles. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.